Vocês são maravilhosos. Estamos ao vivo. Opa, que bom. Olha só que maravilha. Que legal, é isso aí. Aproveitando a tecnologia. Boa noite a todos. Estamos só esperando a chegada do público. Já já vamos começar a live dessa noite aqui no Fora da Sala de Aula, pessoal. Boa noite, já temos os primeiros visitantes aí. Que bom, boa noite. Boa noite, Thiago. Já chegou o nosso primeiro visitante aí. Daqui a pouco a gente está tendo mais gente. Vão mandando um oi, pessoal. Sempre bom ver vocês aqui. Tiago é um querido. Bem-vindo. Bem-vindo. Hoje a noite promete, pessoal. Muita pedagogia social. Com certeza. Para todo mundo. Muita discussão. E muita coisa boa. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu sou o professor Lucas, sou membro do grupo Fora da Sala de Aula, e hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui a nossa querida professora Patrícia Flávia Mota. Explicando para vocês, nós somos um grupo de pesquisa de São Gonçalo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A gente está fazendo uma proposta durante essa época de pandemia, durante essa época tão confusa que a gente está vivendo, de democratizar mais nossos debates, Desde abril a gente está nessa pegada, então geralmente na terceira e quarta semana do mês a gente vai fazendo ora um cine debate e ora uma reflexão, uma apresentação sobre esses temas mais contemporâneos. Então, vale muito vocês conferirem, a gente vai estar todo mês com esses debates, e hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui a professora Patrícia, que é doutoranda em Educação pela Unirio, é mestre em Educação pela UERJ-FFP, é graduada em Letras e é membro do nosso grupo de pesquisa, foi uma das fundadoras lá em 2016 e é gestora desse grupo, junto com o nosso querido professor Arthur e junto com o aniversariante da semana, nosso querido Márcio Bernardino, que trintou nessa semana. Então, um abraço para todo mundo aí que está acompanhando e deixo aqui alguns recados para vocês. Vale muito, eu sei que todo mundo aqui gosta de uma promoção, todo mundo gosta de um sorteio. Nosso grupo está sorteando nessa live, já deve estar o link na nossa página, de 3 livros que vão ser sorteados hoje. Então vale muito conferir, coloca seu nome lá, que no final da live eu vou anunciar quem ganhou. E é isso, pessoal. Participem, a gente está lendo todos os comentários, a gente vai acompanhar todo mundo que estiver ao vivo com a gente. E no finalzinho, depois da apresentação da nossa querida Patrícia, a gente vai fazer um debate, respondendo as questões, as perguntas, os comentários. E lembrando que esse espaço é muito mais para vocês participarem, dialogarem, porque fica muito mais bonito quando sai da gente e chega até vocês, né? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, boa noite para todos, todos bem-vindos aqui. E passo a palavra para a minha querida professora Patrícia Flávia Mota. Olá, pessoal, boa noite. Como todos estão? Vocês sabem como funciona mais ou menos essa vibe da tecnologia, né? A gente vai se adaptando, vai se ajustando, e às vezes muitas questões acontecem nesse movimento assim, ó, ao vivo, como eu vou fazer agora com o Lucas, que eu preciso, meu querido, daquele link esperto para eu divulgar para os meus alunos. Daqui a pouco você me envia, por favor. Beleza. Então, Lucas já me apresentou, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente pensar junto, compartilhar um pouquinho de saberes e de conhecimentos que eu acredito que sejam e são fundamentais, sobretudo nessa contemporaneidade, para que a gente consiga organizar, né, alguns movimentos acadêmicos, pedagógicos, profissionais, né, enquanto professores, educadores sociais e estudantes. Opa, chegou o link aqui. Eu já vou divulgar para os meus alunos. Só um instantinho. Perfeito. Chama que aqui está todo mundo convidado. A gente já tem mais de 30 pessoas online. A gente agradece a presença de todo mundo. Estou vendo aqui, deixa eu dar uma boa noite. Boa noite para o Márcio, que apareceu, Monique, Gilda Duarte, Esther Silva, Irene Cristina, Dessa Moura, Ione Paulino. Olha só, muita gente já.
Clarissa Oliveira, Luana Cardoso, Vanessa Fernandes. Boa noite para todos, pessoal. Nosso dia à noite vai ser maravilhoso. Sim, sem dúvida. Então, gente, num primeiro momento, eu gostaria de conversar sobre o meu lugar de fala enquanto pesquisadora do campo da educação integral e tempo integral. É interessante perceber que, já no mestrado, eu avançava nessa seara, nessa investigação, junto com outros colegas, outros profissionais do campo. Márcio Bernardino é um desses profissionais, que assim nós vivenciamos um momento no grupo de pesquisa do qual a gente faz parte, lá na Unirio, de muita parceria, aprendizado. E a partir do convite do professor Márcio Bernardino, eu conheci o grupo de pesquisa e estudos coordenado pelo professor Arthur Ferreira, que é o Fora da Sala de Aula na UERJ-FFP. Então, a gente foi construindo nossos conhecimentos, alinhando o campo, nosso campo de origem, que é a educação integral, tempo integral, ao campo da pedagogia social, porque a gente percebeu em alguns momentos um diálogo entre esses campos e a gente pôde tecer em algumas produções e alguns estudos um aprofundamento dessas relações. Mas é interessante, antes de avançar especificamente no campo da pedagogia social e de outras pedagogias que são interessantes para a gente refletir sobre o momento pelo qual nós temos passado, é importante a gente conhecer um pouquinho dessa temática que é a educação integral e tempo integral, né? Que efetivamente é o meu campo de pesquisa. Na Unirio, eu tenho desenvolvido uma pesquisa junto com vários colegas, pessoas maravilhosas, profissionais excelentes, que também fazem parte desse campo de investigação. Então, na Unirio, nós fazemos parte do Núcleo de Estudos Tempos e Espaços de Educação Integral, que é o NEF, e o Grupo de Pesquisas, Política, Gestão e Financiamento em Educação, coordenado pela professora Elisângela Bernardo. Então, nós temos a orientação da professora Elisângela Bernardo nessas investigações. A minha temática, especificamente, é associada à educação integral e o tempo integral e as relações que as políticas desse campo têm em relação às desigualdades sociais e desigualdades educacionais. Então, estou focando, nesse momento, nessa pesquisa especificamente. Então, quando a gente fala de educação integral e de tempo integral, é importante destacar que são coisas diferentes, né? Embora em alguns contextos a gente veja essa terminologia utilizada assim de forma muito como se fossem sinônimos, né? É importante a gente trazer a discussão que quando avançarmos na temática hoje, a gente vai focar, a princípio, na educação integral, né? E fazendo essa diferenciação com o campo do tempo integral. Porque a gente percebe que educação integral, segundo as concepções de Lígia Marta Coelho, tem relação com a formação mais completa possível dos sujeitos. Então, é muito complicado você mensurar a educação integral, você efetivamente definir o que forma integralmente os sujeitos. Como a professora Ana Cavalieri, que é do campo dessa temática, educação integral ainda é um campo em construção. Agora, o tempo integral, sim, a gente consegue mensurar, de acordo com a meta 6 do Plano Nacional de Educação, o tempo integral ele precisa ser de 7 horas ou mais. Então, quanto a tempo, a gente consegue mensurar, a gente consegue definir o que é esse tempo integral, né? E essas 7 horas, elas precisam ser diárias, em contato com oportunidades educativas em espaços escolares e ou não escolares. Né? Mas o nosso foco hoje está na educação integral, nessa formação dos sujeitos. E pensar hoje numa formação dos sujeitos em tempos de pandemia e tendo essa esperança de que vai passar num tempo de pós-pandemia, que nos motiva a avançar nessas conversas, nessas reflexões, né? Então, quando eu finalizei a pesquisa
de mestrado, eu percebi que o CIEP que foi investigado naquela ocasião, após o término do Programa Especial de Educação, ele conseguiu implementar alguma coisa de tempo integral. E como ele fez isso? Organizando parcerias com alguns sujeitos que hoje nós entendemos que são os educadores sociais. Lucas, só uma duvidazinha. Aquele link chegou para eu poder divulgar no grupo? Lucas? Coisas das tecnologias, gente. Deu uma travada aqui, mas tá tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Sim, estou conseguindo. Pode prosseguir. Só faltou o link aqui, mas eu acho que eles já estão conseguindo acessar pela página, não é? A galera da Castelo Branco já está em peso aqui, já estou vendo o pessoal mandando oi. Gente, estava preocupada. Já chegou gente da Castelo Branco aí. Então, meus queridos, foi nesse momento de pesquisa que eu passei a perceber um alinhamento desse campo da educação integral que trata dessa formação com o campo da pedagogia social. Porque, em tese, nós temos aquela discussão, toda pedagogia social, sim, de fato, toda pedagogia social. Só que a pedagogia social, ela começa na Alemanha num contexto de grandes mudanças econômicas e sociais, que naquele contexto gerou bastante sofrimento entre trabalhadores, famílias, crianças, adolescentes, jovens, e aí surgiu a pedagogia social como possibilidade de você ter o campo da educação, você organizar propostas pedagógicas voltadas para se minimizar os problemas sociais. Então, nesse ponto é que percebemos um alinhamento dos estudos que a gente vinha fazendo, uma vez que, se você observar na nossa sociedade, geralmente as classes mais abastadas, elas têm acesso a esse tempo integral, né? Não estamos falando aqui da educação integral como formação, mas acesso a essas oportunidades educativas, né? A esse tempo a mais em contato com oportunidades formativas que vão contribuir para essa educação integral. Uma vez que Ana Cavalieri sinaliza que o tempo ele é uma estratégia para a gente avançar nessa formação mais completa dos sujeitos, né? Então, você tendo o tempo como estratégia, você percebe que essas classes mais abastadas, embora não estejam numa escola de tempo integral, turno único, horário integral, porque no tempo dos CIEPs, né, década de 80, 90, CIEP, né, foi um tipo de escola que eu acho que aqui a gente tem gente de vários contextos, de repente o pessoal que não é do Rio não vai saber do que eu estou falando. Então, o CIEP foi um tipo de escola, foram 506 escolas construídas aqui no estado do Rio de Janeiro para funcionar em horário integral. Então, nas décadas de 80, 90, isso acontecia em horário integral, né? O termo utilizado era esse. Então, se você observar, as camadas mais abastadas da população têm acesso a mais tempo, né? E se você observa que esse tempo ele pode ser considerado uma oportunidade educativa, né? Se você tem atividades ali diversificadas, que vão contribuir para essa formação, então essas classes privilegiadas, geralmente elas têm esse acesso. E aí nos preocupava e nos preocupa até hoje essa questão, e por conta disso a gente avança analisando as políticas voltadas para a ampliação do tempo, para o tempo integral. Lembrando que para você ter tempo integral é a partir de 7 horas, se você tem uma ampliação inferior a 7 horas, você tem só ampliação da jornada. Tá? Então, a Ana Cavalieri, ela traz uma discussão também que é muito interessante, dentro do campo do tempo integral, né, que é aquele que você consegue mensurar, que algumas políticas voltadas para esse tempo, elas apresentaram 4 visões, né, que são interessantes para a gente trazer nessa conversa,
para avançar nas discussões do campo da pedagogia social, pedagogia da convivência e da hospitalidade, né? É uma visão do tempo que pode ser uma visão assistencialista, né? Quando você quer utilizar esse tempo exclusivamente para prestar assistência, né, aos sujeitos, né? Você não tem um foco exclusivo no conteúdo, exclusivo na aprendizagem, então você tem várias questões ali que estão associadas às demandas sociais, né? Então, aí você tem uma visão mais assistencialista. Você também tem uma visão autoritária, né? Isso existe no campo do tempo integral, que é aquela visão que diz que as crianças precisam ser retiradas das ruas, né, nos moldes de um encarceramento, como se passar o dia todo trancado numa escola fosse resolver todas as questões sociais e de aprendizagem. Você tem uma visão multissetorial, que é aquela visão em que você estabelece parcerias, né? São vários setores envolvidos com os processos formativos. Então, você tem parcerias para avançar nesses processos de aprendizagem, você tem uma visão democrática do tempo integral, né? Em que você... o interessante é que definir democracia é um movimento complicado, né? A gente acessou um texto recentemente nas aulas da professora Daniela Patti, na UFRJ, de Chantal Mouffe. E a Chantal, ela diz que definir democraticamente o que é democracia é um pouco complicado, né? Mas que democracia pressupõe uma maior participação ali da comunidade que está envolvida, daquela sociedade, daquele contexto. Então, uma visão mais democrática desse tempo integral seria essa questão de maior participação dos envolvidos. E aí, pegando essas concepções que Cavalieri trouxe sobre o tempo integral, é que a gente conseguiu fazer um alinhamento com o campo da pedagogia social, que se preocupa com essas questões sociais do contexto, que também traz essa natureza multissetorial. Então, a pedagogia social é um campo, né, científico, né, é um campo teórico, que abraça as práticas educativas e socioeducativas do contexto do campo, que é a educação social, né? Então, essa pedagogia social, ela trabalha por meio dessas parcerias e a gente conseguiu visualizar isso no contexto da prática. Estava conversando com o Arthur esses dias e ele falou assim, uma questão bem interessante de como que a gente vem desse contexto escolar e consegue associar os pressupostos teóricos da pedagogia social ao contexto da prática do campo escolar. Porque, a princípio, a pedagogia social ela traz muitas reflexões dos espaços não escolares, né? Nesse sentido, a gente conseguiu fazer essa aproximação observando as preocupações, as demandas sociais que emergem do campo escolar e como que a pedagogia social traz grandes contribuições nesse sentido. Sobretudo porque nós temos um autor que, assim, no nosso país, ele é referência do campo da educação popular. Mas, internacionalmente, nós temos Paulo Freire como grande expoente do campo da pedagogia social. Então, Paulo Freire ele traz muitas contribuições em contexto internacional, né? E, ao longo do tempo, a gente contou com vários pesquisadores e autores que vêm trazendo essa temática aqui para o nosso país. A gente tem Kalimann, Roberto Silva, Maria Estela Graciani, João Clemente Neto, Margarete Martins da UF, tem Jaciara Paiva, Verônica Miller, nosso querido Arthur, o Érico, lá do Sul, gente. Então, nós temos muita gente boa trabalhando nessa pesquisa e trazendo esses estudos aqui para o território nacional. São extremamente importantes
sobretudo porque a gente percebe a nossa sociedade precisa de outras estratégias, de outros saberes, outros conhecimentos, para que a gente possa avançar nos nossos processos formativos e para que a gente possa contribuir para os processos formativos dos nossos estudantes e dos sujeitos com os quais a gente atua, seja espaço escolar, seja em espaço não escolar. Nesse sentido, eu, o professor Arthur, o professor Márcio, organizamos um artigo que se chama Outras Pedagogias, né, para a Educação Integral. Naquela época, a gente pensou nessa temática, Outras Pedagogias para a Educação Integral. E aí a gente pegou organizamos esse artigo, né, escrevemos esse artigo juntos, depois a gente publicou num e-book, que eu acho que o pessoal vai postar um link daqui a pouco aqui nas mensagens, né? A gente publicou esse texto no e-book, fizemos uma seleção, né, de vários textos, e aí Márcio, Arthur e eu pensamos, não, vamos colocar, vamos divulgar aí essa conversa que a gente vem construindo, essas questões, esses pensamentos que a gente vem organizando ao longo do tempo. E aí a gente publicou esse e-book, está disponível aí online, é gratuito, vocês podem baixar à vontade e ir acompanhando e contribuindo para essa discussão. Então, a gente pensou naquele momento sobre essas outras pedagogias que são necessárias para a gente avançar na produção de conhecimento, avançar na nossa formação e na nossa capacitação profissional, sem dúvida. Nós precisamos ser profissionais melhores sempre, né? Como eu brinco com os meus alunos, gente, nosso trabalho é intelectual, não adianta pegar o diploma e achar que finalizou, não. Isso aí a gente vai estudando, vai estudando, vai estudando. E aí organizamos esse artigo a partir de uma fala de Paulo Freire, né, um registro que ele deixou em um dos seus livros muito interessante. Paulo Freire ele diz para a gente o seguinte, que é muito importante a gente estudar sobre pedagogias, né, conhecê-las, sem dúvida é muito importante, só que mais importante ainda é criarmos outras pedagogias, minha gente. Então, esse movimento não é só dessa galera, né, que nos antecedeu, né, que está trazendo contribuições para o campo da educação integral, tempo integral, pedagogia social. Não é só com eles, não, é com a gente também, com os nossos estudantes. Daqui a um tempo, essa galera que está na pedagogia agora já vai estar criando outras pedagogias, porque o contexto social, político e econômico é diferente. Os tempos mudam, então a gente precisa de outras pedagogias. Olha só o que a gente está vivenciando nesse momento, uma pandemia mundial, olha isso, né? A humanidade está sofrendo com a questão da Covid e a gente precisa pensar o que é importante nesse momento. Qual é o papel social da escola? Como que é a educação, como que é a pedagogia social? Como outras pedagogias podem contribuir para a formação dos sujeitos? E aqui eu não estou pensando naquela formação acadêmica, engessada, que valoriza aquela educação bancária tão criticada por Paulo Freire. Não é esse tipo de educação. Não. Olha, esses dias eu tive uma reunião pelo Zoom na escola do filho, fiquei satisfeita quando a diretora disse que a última coisa que eles estão preocupados é nota. Olha, fiquei feliz, porque estamos vivendo uma situação muito difícil, como todos já sabem, né, em que as famílias elas estão vivenciando dramas específicos, dificuldades de acesso. Hoje eu postei uma foto lá no Facebook, né, de um estudante que falava com o professor que não estava conseguindo acessar porque ele estava fazendo entrega do iFood. Ele não conseguia abrir o vídeo. E, gente,
Eu ainda postei ali, eu vi imagem, alunos meus acessando o Zoom e mandando, e com o vídeo assim aberto, e eles estavam no ônibus, estavam andando na rua. E eu falava, ó, minha filha, guarda esse celular aí, ó. Vai ficar andando na rua só para assistir a aula, espera chegar em casa. E várias outras questões que têm dificultado o acesso dos estudantes, e que a gente, como profissional da educação, como professores, coordenadores, equipe pedagógica, educador social e outros profissionais que, de certa forma, estão alinhados com o campo da educação, nós precisamos pensar e refletir, né? Que outras pedagogias precisamos nesse momento? E aí, construindo esse texto, né, a gente traz como duas ferramentas, né? A gente considera ferramentas do campo da pedagogia social, né? A gente conversou bastante sobre essas ferramentas, estruturamos alguns textos sobre elas, apresentamos alguns trabalhos, enfim, a gente está aí nesse movimento de pensar junto, de ver como que a gente pode contribuir como pesquisadores, como professores, né, para essas discussões do nosso campo que hoje em dia assumem um panorama completamente diferenciado, né? A gente está num contexto, muitos num contexto de isolamento social, outros não estão fazendo o isolamento porque não podem, né? Precisam trabalhar, precisam dar conta de outros compromissos. Tem uma galera que não faz aí porque não quer, né? Mas, enfim, a gente muda até de assunto. Mas estamos vivenciando uma situação assim, muito complicada e a gente precisa perceber o que vale a pena na educação hoje, né? Sobretudo em relação à educação básica. Vocês imaginem se nossos estudantes da educação superior têm dificuldade no acesso. Imaginem os nossos estudantes da educação básica. Eu sou professora de educação básica também, e antes de iniciarmos uma proposta pedagógica, olha, antes mesmo de iniciarmos uma proposta pedagógica, nós, professores daquela região, né, na região do Duque de Caxias, nós tivemos que nos organizar para providenciarmos cestas básicas para as famílias da nossa comunidade escolar, antes de começar qualquer organização de qualquer trabalho pedagógico, de escolha de plataforma, de atividades. E aí, por fim, como nós verificamos depois de conversa, porque lá tem um grupo de pais, né? Verificamos depois de conversa como que estava a situação das famílias, nós optamos pelo Facebook como uma ferramenta mais acessível, né? Para dinamizar alguma atividade, e essas atividades elas têm grande relação com esses dois campos que eu vou trazer para debate agora, que é o da pedagogia da convivência e pedagogia da hospitalidade. Porque antes da gente pensar nos conteúdos que dinamizaríamos, o que o professor de português, de matemática, ciências, o que cada um ia fazer, a gente se organizou em relação a processos formativos que estão alinhados a esses dois campos. Primeiro, gente, os professores conseguiram trabalhar. Antes a gente até fazia esse movimento, mas a gente tinha um pouco mais de dificuldade, né? Até porque os professores do Fundamental 2 nem sempre eles se esbarram no mesmo dia, no mesmo horário. Então, nós estamos conseguindo trabalhar de forma interdisciplinar. Gente, está uma maravilha. Às vezes não, é uma média de 5 a 6 disciplinas no mesmo grupo de atuação, e a gente tem dinamizado algumas propostas associando os conhecimentos, né, costurando um diálogo entre as disciplinas de forma bem suave e percebendo as contribuições desses dois campos. Um desses campos, para a gente não
não avançar muito na hora, senão daqui a pouco o Lucas puxa a minha orelha. Um desses campos é o campo da pedagogia da convivência. A pedagogia da convivência foi cunhada por Jesus Chares, em 2008. Ele era um pesquisador catalão e ele percebeu que, para se organizar um trabalho pedagógico, você precisa valorizar as relações sociais. Então, antes de organizarmos nosso trabalho lá na educação básica e também na educação superior, gente, quando eu e meus colegas organizamos propostas para esses dois grandes grupos, o primeiro movimento foi observar as relações sociais, ou seja, a gente precisava restabelecer um vínculo com os estudantes, né? E isso a gente faz constantemente. Meus alunos estão por aí, eles não me deixam mentir. Toda Zoom que a gente abre é assim. E aí, como é que foi a semana? Como vocês estão? Porque antes de organizar qualquer questão cognitiva, é importante saber como os estudantes estão, quais têm sido as dificuldades no contexto social e no contexto acadêmico, porque o nosso planejamento, como a gente aprendeu lá atrás, ele é flexível. Então, se eu organizo uma proposta, né, planejo uma atividade, e o meu estudante ele não tem condições de avançar naquilo, não tem condições psicológicas de avançar naquilo, o que eu preciso fazer? Reavaliar aquele meu planejamento e seguir por um outro caminho, com tranquilidade, sem sofrimento. Às vezes a gente chega no contexto de sala de aula, meu Deus do céu, meu plano de aula não deu certo, começa a me descabelar. Gente, não descabela não, vamos cuidar dos cabelos. A gente precisa avaliar, até porque a avaliação não serve, não é unilateral, ela não serve só para o estudante. Eu, professor, estou te dando a nota. Não, a avaliação, a gente avalia o estudante e a gente avalia também o nosso trabalho. Se está ok, se não está ok. E se o planejamento não funcionar, a gente reorganiza o nosso trabalho pedagógico. Então, é importante você observar, né, algumas questões que estão alinhadas a essa pedagogia da convivência, porque Jares, ele sugere vários elementos para que a gente possa organizar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho pedagógico. E aí, lembrando que esse trabalho, eu estou falando de trabalho pedagógico, né, questão escolar, porque é o meu lugar de fala, né? Mas, quando a gente fala de pedagogia social, pedagogia da convivência, é importante destacar que esses elementos que eu vou trazer agora, eles podem ser dinamizados em espaços não escolares também, com muita tranquilidade. Até porque todos esses elementos, eles estão organizados a partir de dois eixos muito importantes, que é a educação para a paz e educação para os direitos humanos. Então, a gente trabalha com isso em espaços escolares e não escolares com muita tranquilidade. E aí, Jares vem e traz para a gente 10 elementos bem interessantes, que eu vou observar aqui do lado, para eu não esquecer de nenhum deles. Olha, ele fala em respeito, diálogo, solidariedade, não violência, laicismo, dinâmica da cultura, ternura, perdão, diversidade, bem-estar, felicidade e esperança. Gente, observe esses 10 elementos que Jares trouxe para a gente. Eu queria até deixar uma imagem aqui, mas nem não dá, né, nessa tecnologia que é diferente. Essa eu estou aprendendo hoje. Semana passada eu estava com a minha orientadora Elisângela aprendendo outras tecnologias. Gente, olha, cada semana é uma coisa diferente. Então, como a gente não tem imagem, depois, se vocês quiserem, você me mandar um e-mail, né, aí eu disponibilizo esses elementos de Jares e mais alguma coisinha, né, que fica tudo aqui salvo. Vou colocar nos comentários depois, né? A gente joga lá nos comentários, então a galera acompanha direitinho.
Isso, fechou. Então, são elementos, gente, essenciais nessa contemporaneidade. A gente está vivenciando um contexto muito difícil, ninguém nunca passou por isso, e precisamos nos reinventar. Olha o que Freire dizia: criar outras pedagogias. Então, a gente precisa hoje fazer uso dessas pedagogias que estão pensando sobre uma formação para além dos conteúdos, para além daqueles saberes construídos socio-historicamente pelas escolas. Então, esses elementos que Jares trouxe, eles são elementos que às vezes a gente trabalha, muitos professores, né, trabalham, educadores sociais trabalham até como temas transversais ou trabalham dentro de projetos, mas Jares destaca que são ações, essas são ações e estes são conteúdos que a gente pode abraçar para organizar um trabalho pedagógico. E ele também traz outra questão muito interessante, que da mesma forma que a gente tem esses elementos que favorecem a organização do trabalho pedagógico, a gente tem outros elementos que são os elementos desagregadores da convivência, ou seja, são elementos que não trazem tantas contribuições assim, até interferem, podemos dizer, negativamente nos processos formativos. Que fatores desagregadores de convivência são esses? É o medo, o ódio, o maniqueísmo, aquela criação da ideia do inimigo, fundamentalismo, corrupção, dominação, enfim, coisas que possivelmente a gente também trabalha, mas agora a gente tem uma referência, né, e tem um campo teórico que dá conta de todas essas questões que a gente vem utilizando em nossa prática no dia a dia. Então, quando a gente estruturou lá em Duque de Caxias e também na Universidade de Castelo Branco, nossos planejamentos, nossos roteiros de trabalho, quando estruturamos nossas atividades, enfim, quando organizamos todo esse trabalho pedagógico, muitos professores, sem ter acesso a esse campo de conhecimento, esses profissionais basearam as suas estratégias, as suas atividades nesses elementos de convivência, porque nós estamos precisando fortalecer esses vínculos. Como diz Bauman, né, que é um filósofo polonês, que ele destacava bastante a questão da fragilidade dos laços humanos, né, nesse período de modernidade líquida. Né? E o que seria isso? São laços que não se mantêm entre os seres humanos, né? São laços frágeis. Então, o que a gente pode fazer para fortalecer esses laços? Pensando que esse vínculo ele favorece muito os processos de aprendizagem. Mas como assim, professora? Todo mundo aqui em algum momento já passou por essa fase, tipo lá no Fundamental 2 ou no ensino médio. Eu gosto tanto daquele professor, ou eu gosto tanto da aula daquela professora, e pronto, são as disciplinas que você geralmente tirava as melhores notas, né? Porque você acaba se sentindo bem naquela aula, porque o professor ele traz para a sua aula esses elementos da pedagogia da convivência. Olha, o nome é pedagogia da convivência, nós não estamos convivendo, que a gente precisa dar conta desse isolamento social, mas são elementos que a gente pode trazer para essa lógica de aula remota, de live, de webinário. Eu aprendi o que é webinário agora, achei o maior barato. Então, a gente pode trazer esses elementos da pedagogia da convivência para todas essas questões remotas que a gente tem vivenciado. Né? A gente pode trazer o respeito, o diálogo, a solidariedade. O panorama está difícil? Sim, está difícil, mas olha quantos momentos, quantas notícias associadas à solidariedade a gente tem recebido nesse momento. Né?
Num contexto de pandemia, a gente está recebendo notícia complicada, difícil, sim, o tempo todo. Mas se você analisar, a gente também tem percebido um movimento de aumento dessas questões associadas à solidariedade, né? Então, são elementos muito importantes para a gente trazer para as nossas práticas, nos contextos em que a gente atua, para espaços escolares e não escolares, toda essa questão, todos esses elementos que Jares discute, porque eles estão associados a esses dois grandes eixos, educação para a paz e direitos humanos. Então, quando ele fala em não violência, né, laicismo, olha só quanta coisa associada a respeito à diversidade, e quando ele finaliza os elementos da pedagogia da convivência, que ele traz o bem-estar, a felicidade e a esperança. Olha o tanto que a gente precisa dinamizar essas questões nos contextos em que a gente atua. Até porque a gente precisa disso. E mais lá na frente, na pedagogia da hospitalidade, com Isabel Batista, a gente vai ver muito essa questão, essa relação eu e o outro, né? Como que eu me constituo enquanto sujeito nessa relação, nessa questão da alteridade, né? Essa minha relação com o outro. Nós, professores, educadores sociais, profissionais de diversas áreas, precisamos disso também. Estamos precisando de bem-estar, os professores estão precisando. Nossa, gente, olha os professores, está frenético. Não, olha, a gente precisa de todos os elementos, de todos esses elementos da convivência. Não são só os estudantes. Lembrando que convivência sou eu e o outro. Então, nós dois precisamos desse movimento da convivência, né, que Jares traz para a gente nessa discussão. A gente precisa desse respeito, a gente precisa de diálogo, solidariedade, bem-estar, felicidade e esperança, né? E eu percebi, construindo esse roteirinho, né, Lucas? Construindo esse roteiro para a gente não perder o foco, né? Porque só que o professor gosta de falar, né? Então, para construir essa linha de pensamento, eu percebi que esse último elemento, a partir desse último elemento da pedagogia da convivência, né, que é o bem-estar, a esperança, a felicidade, a gente também pode avançar para os estudos de Isabel Batista, né, que também traz um outro campo de reflexão que a gente considera também como uma ferramenta bem bacana, bem interessante no campo da pedagogia social, para a gente avançar nessa investigação e para a gente ver como podemos dinamizar as nossas propostas de um trabalho pedagógico ou nossa própria formação a partir dessas ferramentas, né, que a gente associa ao grande campo da pedagogia social. Então, a gente discutiu sobre a pedagogia da convivência e agora a gente entra na pedagogia da hospitalidade, pensando também nessa questão do bem-estar, da esperança e da felicidade, como um movimento ético próprio dos sujeitos. Isabel Batista, quando ela organizou essa pedagogia da convivência, ela trouxe umas reflexões bem interessantes, que ela percebe a educação como um compromisso ético. Mas ela traz essa ética sob um olhar muito interessante. Ela discorre sobre ética, considerando que ético é uma nova forma de se relacionar com o outro, sem ferir a existência do outro. Olha que bacana, né? E aí a gente faz esse link com esses elementos que a gente acabou de ver na pedagogia da convivência, né? A gente vê aquele encadeamento dos 10 elementos, o respeito, a solidariedade. Olha só como a gente pode conviver, como a gente pode ter um compromisso ético, né, usando aqueles elementos da pedagogia da convivência,
e outros elementos que eu vou trazer agora de Isabel Batista, sem ferir a existência do outro. E como que a gente atua nesse movimento de ser ético dentro do nosso campo da educação, sem ferir o outro, sem ferir a existência do outro. A gente pode atuar agindo com cortesia e hospitalidade. Por isso que Isabel Batista, ela discute essa questão da pedagogia da hospitalidade, que é você organizar esse trabalho pedagógico utilizando dessas duas questões, né, desses dois elementos, cortesia e hospitalidade, na relação com o outro. E a partir dessa relação com o outro, você organiza um trabalho pedagógico sob a ótica da esperança. Então, quando Isabel Batista ela vem conversando com a gente sobre a pedagogia da hospitalidade, ela traz o tempo todo essa questão da relação com o outro, da existência dessa alteridade, que eu existo a partir da relação com os outros sujeitos. Né? A gente conversou sobre os elementos da pedagogia da convivência. Não são exclusivamente os outros sujeitos que precisam daqueles elementos. Eu também preciso daqueles elementos, que eu estou nessa relação com o outro. Então, quando organizamos um trabalho pedagógico, nesse contexto de pandemia, olha só que interessante. Mais uma ferramenta que destaca a necessidade de você valorizar essa relação. Então, no contexto de educação básica, nós levamos em consideração, antes de ofertar algum conteúdo, algum saber específico, acadêmico, escolar, a gente levou em consideração antes essa relação com o outro. Né? A importância de você se relacionar com aqueles sujeitos e, a partir daí, você organizar o seu trabalho pedagógico, o seu trabalho acadêmico. Né? Só que não estamos nos relacionando fisicamente, mas ainda assim é possível valorizar essa relação. Né? Então, a Isabel Batista, ela compreende a hospitalidade como a pedagogia da hospitalidade como essa questão de alteridade, né? Eu me constituo enquanto sujeito na relação com o outro. Não é só um movimento de aquele acolhimento, de carinho, né? Não é exclusivamente isso, né? É realmente você valorizar essa reação, pensando que todo ser humano social, ele interage e ele é interdependente do outro. Né? A minha existência, a existência do eu individual, ela só se constitui nesse contato com o outro. Pensando nisso, a gente implementou estratégias que buscassem favorecer esse contato. O viés do trabalho organizado nesses contextos de educação básica e de educação superior foi valorizar esse contato. Né? Primeiro, o que a gente vai fazer com os alunos? Gente, é fortalecimento de vínculos, é contato, é uma conversa afetiva, e a Batista, ela faz muito essa relação entre a razão e o afeto. E, mais uma vez, a gente percebeu, no âmbito da educação básica, a importância daquilo que a gente estava discutindo lá no início sobre democracia, né? Sobre um movimento mais democrático nos contextos em que a gente atua. Então, na escola, a gestão ela deu total liberdade para que os professores pudessem organizar esse movimento, né, de estruturar o seu trabalho e de organizar as atividades a partir daquilo que a gente considerou que seria mais relevante nesse momento. E o que foi mais relevante, efetivamente,
foi o resgate desses vínculos, né? Você estar ali presente, mostrar para a comunidade, mostrar para os estudantes que você está ali presente, que está pronto para ter essa escuta sensível, esse olhar atento, embora estejamos distanciados, né? Por conta dessa dificuldade que é a enfermidade que a gente está enfrentando nesse momento. Então, a gente pensou, o que a gente vai ensinar agora? Né? A gente vai ensinar o substantivo, né, o sujeito, o predicado, a gente vai ensinar as equações, né, os professores vão ensinar o sistema solar, enfim, o que a gente vai ensinar agora? E boa parte das nossas atividades, elas tiveram esse olhar em relação às necessidades dos estudantes nesse momento. Então, por exemplo, a Isabel Batista, ela também traz 2 materiais muito interessantes que a gente acessou e que está na plataforma Socializando Pedagogias, né, do grupo Fora da Sala de Aula. Qualquer um pode acessar esses 2 textos lá. Um dos textos dela é do livro Dar Rosto ao Futuro. E o outro texto é Ética, Deontologia e Avaliação no Desempenho Docente. Então, esses 2 textos são muito interessantes para a gente acessar, né? Estão disponíveis lá na plataforma, nessa plataforma Socializando Pedagogias. O pessoal depois pode colocar o link aí para ajudar a gente. Então, a Isabel Batista, ela traz alguns elementos que nos ajudaram a pensar sobre o que seria relevante nesse momento. Então, a gente pegou textos, atividades que direcionavam para aquelas questões que Jari já trouxe para a gente na Pedagogia da Convivência e que Isabel Batista traz para a gente agora. Ela traz alguns elementos também. Um desses elementos, eu trouxe aqui uns 6 elementos para a gente não esquecer de nenhum deles, porque eles são bem importantes. É respeito pelo tempo do outro, sensibilidade, paciência, atenção, escuta e atitudes de ajuda. Então, quando organizamos as nossas propostas, né, o nosso trabalho pedagógico, nós pensamos naqueles elementos de Jares e nesses elementos que Isabel Batista traz para a gente. Gente, respeito ao tempo do outro. Nem sempre os estudantes conseguem acessar as atividades. A gente precisa respeitar o tempo de cada um. Os professores, gente, os professores às vezes caem. Eu estou aqui feliz da vida, que a gente já está em 50 minutos e eu ainda não caí. Olha que maravilha. Então, os professores caem, os outros professores, as redes nem sempre estão ali funcionando adequadamente. Então, a gente precisa respeitar o tempo um do outro. Tem gente que no contexto de pós-graduação, mestrado, doutorado, está conseguindo escrever legal, está ali a todo vapor na sua dissertação, na sua tese. Tem gente que não está conseguindo. Gente, na situação que estamos vivenciando, cada um está encarando esse momento de forma diferenciada. Então, a gente precisa ter esse respeito pelo outro, né, aquele respeito que Jares traz, e esse respeito pelo tempo do outro, que Isabel Batista está trazendo para a gente aqui para a discussão. Outro elemento que ela trouxe é a sensibilidade. Nós precisamos ter essa sensibilidade para observar o que está acontecendo com os nossos estudantes ou com aqueles sujeitos que a gente está atuando num espaço não escolar. Paciência. Gente, será que a Isabel Batista sabia disso tudo ou sabe disso tudo que a gente está passando? Aí criou esse texto lá atrás. Gente, paciência. A gente precisa ter paciência primeiro com a gente. Paciência com o outro, paciência em todos os aspectos, né? Com a tecnologia, que às vezes está ok, às vezes não está. Paciência com o isolamento social, paciência com as crianças, gente, por favor.
porque a gente recebe cada depoimento de família que às vezes está maltratando a criança, porque ela não está conseguindo fazer o dever da escola. Gente, vamos ter mais paciência e vamos priorizar algumas outras questões, né? Nós estamos num movimento que nem sempre esses saberes que foram construídos pela escola, eles são extremamente necessários nesse momento. Então, o profissional ele precisa se organizar nesse sentido, né? As famílias precisam se organizar nesse sentido. E aí, Isabel traz para a gente a questão da atenção, né? Você ter essa atenção em relação ao seu estudante, né? Você ter essa escuta sensível e as atitudes de ajuda. Um exemplo que eu trago do campo da prática é até associada a essa ajuda tecnológica mesmo. Né? As primeiras aulas na educação superior, elas aconteceram mais voltadas à organização tecnológica da aula. Então, eu precisava entrar e ensinar os estudantes, ajudá-los a acessar a tecnologia que a gente escolheu. Às vezes era o Google Class, às vezes o Zoom, enfim, a gente testava o Meet aqui, o outro ali, outra tecnologia ali, e aprendi um tal de Jitsi, que às vezes segura a live, às vezes não segura. Gente, olha o movimento. Então, assim como nós sofremos para dar conta dessas questões tecnológicas, né, que é o que a gente está vivenciando hoje em dia, como diriam meus alunos, é o que temos para hoje. Então, em dados momentos, a aula era isso, era a ajuda para que os estudantes tivessem acesso, né? Então, todos esses elementos, quando Isabel Batista cunhou para organizar a pedagogia da hospitalidade, ela estava pensando num trabalho voltado para uma sociedade mais democrática, justa e solidária. E acredito que é o que a gente precisa nesse momento, né? E avançando também em relação à temática da nossa conversa de hoje, estamos vivenciando uma situação de pandemia, então a educação, de um modo geral, precisa repensar o seu papel, né? E ver sob qual ótica está atuando. Nós estamos atuando em busca dessa sociedade democrática, justa, solidária? Ou a escola só está reproduzindo os conteúdos? Um espaço não escolar também está buscando essas possibilidades que Batista destaca. Ela traz uma questão também muito interessante associada à discussão sobre deontologia, que ela fala sobre o universo moral de cada profissão, né? Ela começa assim a sua discussão, aí depois avança sobre questões éticas, questões morais e tudo mais. E aí ela traz uma fala muito interessante, que eu reportei aqui para vocês, que é: o indivíduo é bom em si mesmo ou sua bondade serve ao mundo em que vive? Qual é o papel da educação nesse momento, né? Qual é a utilidade da educação nesse momento? É reproduzir esses saberes, cobrar excessivamente esses saberes, ou fazer um outro movimento de acordo com a lógica que a gente tem vivenciado nesse momento, né? Essa capacidade nossa dos profissionais da educação, dos educadores sociais, essa capacidade que nós temos de fazer algo útil nesse momento, é útil só para a gente ou é útil também para toda a coletividade, né? Então, quando a gente pensa nessas questões, eu sei que as lives, gente, elas estão exageradas. Às vezes é uma live atrás da outra, a gente perde até a agenda, ou a gente nem tem agenda para isso tudo. Mas eu percebo que é muito bacana esse movimento, porque de uma adversidade, né, que é a
Covid-19, a gente acaba tirando algumas questões positivas no que tange ao acesso ao conhecimento. Então, às vezes a gente reclama pelo excesso de lives, mas é porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo também, né? Quem está no isolamento social não está em casa, deitado na cama, na rede, bebendo água de coco, não. A gente está trabalhando muito. Mas essas lives, elas trazem, de certa forma, essa preocupação com a coletividade, na medida em que antes nem todo mundo conseguia ter acesso, por exemplo, a uma discussão que acontecia com um professor do sul do país. Vamos colocar assim, o Érico discutindo pedagogia social lá no sul, Arthur aqui no Rio de Janeiro e Jaciara lá no Espírito Santo. Gente, como é que a gente ia para todos esses lugares assim? A gente ia ficar meio perdido, ia ter que escolher, né? Agora, olha aí, gente, sugestão para a próxima live. Agora, de repente, né, se esse pessoal topar, a gente pode ver numa mesma live Arthur, Érico e Jaciara. Então, gente, de certa forma, a gente tem uma situação difícil, em decorrência dela, outras questões que favorecem a coletividade vêm surgindo, né? Então, acredito que essa é uma preocupação que essas duas ferramentas, né, a pedagogia da convivência e a pedagogia da hospitalidade, elas trazem para a gente, né, a preocupação com as questões sociais. Então, uma discussão que eu deixo sobre esse período de pandemia e quando a pandemia acabar, né, porque um dia vai acabar, como que a gente vai se estruturar em relação a essas relações sociais, a esses elementos que favorecem a convivência, que favorecem a hospitalidade e que podem contribuir para o surgimento de uma sociedade mais democrática, mais justa e mais solidária, né? Então, foi só uma questão assim que eu trouxe assim, para a gente pensar junto, para a gente construir esse conhecimento, essa proposta, né, de atuação nos espaços dos quais a gente faz parte, né? Como que a educação pode contribuir para esses processos formativos, como que a gente pode favorecer uma educação integral, né, observando os sujeitos em sua integralidade, como que nós, profissionais, podemos atuar hoje nesse contexto de pandemia e quando a pandemia acabar, né? E lembrando que isso não é uma receita de bolo, né? Nós estamos aqui conversando, Jares produziu seu texto, Batista também, conversaram com a gente, cada um constituiu esses dois campos de conhecimento, que é a pedagogia da convivência, a pedagogia da hospitalidade. E a gente também pode continuar nesse movimento, até porque em outros momentos seremos nós que criaremos outras pedagogias, né? Então, gente, eu acho que eu cheguei num tempo razoável, não é, Lucas? E, de repente, a gente já pode abrir aqui para o debate, para uma conversa, né? Buscando aí contribuições para esse contexto que estamos vivenciando e trazendo aquele elemento de Jares, né? Para aquele contexto de pós-pandemia, né? Que traz a esperança de Jesus Jares na sua pedagogia da convivência. Tá? Obrigada, gente, pela oportunidade de falar bastante, porque a gente que não está dando aula direto, né, às vezes a gente fica com saudade de falar muito, e aí a gente vai desabafando nas redes. Obrigado, Patrícia. E o pessoal parece que gostou muito da fala toda, a gente teve uma participação muito intensa aqui, eu até queria depois mandar todos os abraços possíveis, e a gente chegou a ter quase 70 pessoas simultaneamente acessando, a gente está com uma presença muito legal.
Vale mandar aqui abraço para o pessoal do CEPOPs que está aí, a Ju, várias pessoas, a professora Elisângela Bernardo, a professora Adriana Almeida da FFP, e vários alunos seus da Castelo Branco, eles conseguiram chegaram a Que tempo. bom! Castelo Branco, sempre que a gente citava o nome, já falava maior galera falando, né, UCD presente. Que bom! E eu queria destacar algumas coisas, Patrícia. Foi muito, muito boa a sua fala. Eu acho que mais do que nunca foi uma fala muito relevante para os nossos tempos. E eu até identifiquei bastante coisa que no mês passado eu fiz na minha live aqui e que eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais. Uma das coisas que foi muito falada, até foi muito comentado quando você mencionou, foi a questão da paciência que você tirou da pedagogia da hospitalidade, que mais do que nunca a gente precisa ter nesse momento. E aí eu entro com outras coisas também. A sensibilidade foi outra coisa que você mencionou. E eu entro com algumas coisas que eu trouxe na live do mês passado, que eu participei aqui na nossa página, de pensar também nas questões da violência, que foi um dos temas que eu mais tratei, e como que também é uma violência da positividade que a gente vive hoje, de pregar que as pessoas têm que fazer tudo porque estão isoladas, que tem que estar em uma produtividade monstruosa, que as pessoas têm que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes a gente a gente é humano. Então Sim. eu mostro como muitas das vezes a gente tem que também ficar ligado nessa violência, que é a que incide a partir da ansiedade, da depressão, das crises de estresse, e que estão cada vez mais altas nesse momento que a gente está vivendo. A própria UERJ fez uma pesquisa há poucos meses atrás e mostrou como que a incidência de crise de ansiedade, crise de depressão estão crescendo nesse momento de isolamento. Nossa. Então vai muito também da questão que aí a gente traz tanto do Jares, quando ele fala da questão do respeito. O respeito não é só na hora de conviver, é respeito à realidade do outro, ao tempo do outro. Também as questões da Batista, quando a gente fala de hospitalidade, quando a gente fala de acolhimento, a gente também está falando não só no sentido físico, a gente também tem que ser hóspede nesse momento, tem que tratar o outro como hóspede, no sentido das vivências dele e também das impossibilidades dele. Então aí que entra o quanto a sensibilidade nesse momento é importante para nós que somos educadores. Eu me vejo também no mesmo sentido sendo professor de educação básica, e como que é importante a gente também ter uma visão mais empática, de mais alteridade com nossos alunos, com nossos educandos, para quem é da educação social. Então, nesse momento é muito, muito relevante. E, ao mesmo tempo, o que eu acho maravilhoso, foi uma coisa até que eu comentei com você, né, Patrícia? A gente começou, lá no nosso grupo, a gente está fazendo essas lives desde abril. Em abril, o professor Arthur, nosso coordenador, fez a live Pedagogia Social e Covid-19. Aí foi naquele primeiro momento. Mês passado eu já fiz uma live de práticas no isolamento social. E hoje a gente aqui, em pleno fim de junho, já tem a Patrícia já vislumbrando um pouco do pós-pandemia. A gente está dando todos esses passos, né? E é muito importante a gente pensar não só no agora, mas no depois. E foi uma das coisas que eu falei, eu encerrei minha live no mês passado falando uma coisa da Batista que eu acho maravilhoso. Uma das falas que eu acho mais singelas e sensíveis da Batista é que ela fala que quando a gente é pobre de futuro, quando a gente deixa de lado o futuro, a gente perde também o nosso presente. Nosso presente está comprometido a partir do momento que a gente não dá uma perspectiva de futuro. Então imagina, nesse momento a gente com tanto caos, a gente com tanta negatividade, a gente com tanta preocupação, se a gente não for ter uma visão também de esperança de um futuro melhor. Pois é. Momento. E aí eu digo que você poderia ficar horas aqui falando, que seria maravilhoso para todo mundo. Que a visão que você passa aqui é uma visão que a gente tem que reiterar cada vez mais, não só no âmbito da educação, mas no âmbito social como um todo. Eu queria agora destacar algumas falas, a gente tem alguns comentários aqui que eu separei, tem muita, muita gente falando, e eu vou falar aqui de alguns comentários, eu vou separar aos poucos, mas vou trazer algumas perguntas específicas que fizeram durante a fala. Eu vou começar aqui com o comentário da Gabi Vasconcelos, que ela levantou um ponto. Vou até mostrar aqui na tela agora, a gente consegue ver.
A Gabi falou que está fazendo TCC sobre gestão mental e educação e me identifico muito com novas pedagogias. O ensino está muito engessado, não cabe mais. Queria que a Patrícia falasse um pouco dessa questão que a Gabi levantou, do ensino engessado que a gente tem e quais possibilidades que a gente encontra de colocar novas pedagogias. Então, trazer muito o que o Freire propôs para a gente, né? De não só focar naquilo que já tem, mas criar coisas novas. O que você acha aí, Patrícia? Gente, eu gostei do TCC dela, hein? O comentário dela não pode ficar na tela, não? Pode sim. Ah, isso aí. TCC sobre gestão mental e educação. Olha só que bacana. Quem sabe, Gabi Vasconcelos, daqui a pouco você não está inventando mais uma pedagogia. Olha, bacana, gestão mental. A minha pesquisa, ela também transita nesse campo da gestão escolar, né? Por isso que eu gostei bastante do termo da Gabi. Mas quando você traz essa questão do ensino engessado, realmente, em alguns contextos está assim. E a gente verificou como que ele está nesses moldes, né, nesse nível de engessamento, quando surgiu o isolamento social. Porque aí meio que os professores, em algumas circunstâncias, tiveram dificuldade de saber o que fazer. E aí é importante pensar que, de certa forma, as crises na humanidade, elas fazem com que o ser humano se reinvente. As grandes crises, os grandes problemas na história da humanidade vêm, né, são difíceis, as sociedades passam por essas dificuldades, está aí o historiador que pode contar para a gente melhor sobre essas grandes crises na humanidade, passa pela dificuldade, né, o povo passa e acaba se reinventando. Então, eu acredito que, a partir desse contexto de isolamento social, assim como as tecnologias estão avançando bastante, creio que o campo da educação também pode se organizar nesse sentido. Em se tratando dos estudos sobre espaços não escolares, também acredito que a gente tenha avanço nesse campo. Mas não é algo que vai acontecer assim daqui a um mês, 2 meses, como o pessoal que gosta de fazer a conta de quando que a pandemia vai acabar. Não vai ser nesse movimento, não. Aos poucos, a gente vai se reinventando. Mas por que a gente vai se reinventar agora? Porque a gente precisa se reinventar. Como os meus alunos dizem, os menores, o bicho pegou. Então a gente precisa agora. Agora a gente precisa. Já precisávamos antes. Olha o que Jares trouxe para a gente em 2008. Batista também, né, que já vem fazendo esses estudos já há muitos anos. E agora a gente precisa abraçar esses estudos. Estudos que vão fortalecer os vínculos, que vão valorizar as relações humanas, estudos que vão incentivar que a sociedade seja mais justa, mais democrática, que a sociedade seja mais solidária. Tem uma questão que a Batista traz para a gente que é bem interessante, eu não sei se eu vou achar aqui agora nas minhas anotações, mas ela fala para a gente, olha só, que é necessário promover uma cultura de responsabilidade social sintonizada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, uma cultura de responsabilidade social. Essa cultura não é só dos grandes gestores, né, de cima para baixo, dos grandes gestores em relação a gente, de um governador, de um prefeito, de um presidente, de um diretor de escola, de um diretor de um centro. Essa responsabilidade social é nossa. Então, nós precisamos construir todos esses movimentos que são necessários hoje, mas, assim, são movimentos que sempre foram necessários, só que hoje são mais ainda.
Então, a gente vai precisar abraçar esses movimentos, rever a educação, né? Essa educação bancária já era criticada há muito tempo por Paulo Freire, né? Então, isso não é um problema novo. Só que agora é mais emergente que a gente lide com ele. Né? Os nossos alunos, isso eu falo como professora, os nossos alunos precisam da gente. E eles não precisam só do conteúdo que eu sei. E eu só sei esse conteúdo não é porque eu sou melhor que eles, eu só sei porque eu estudei um pouquinho mais, né? E daqui a pouco eles estão vindo, estão estudando, eles vão saber tudo que eu sei ou tudo que eles vão querer aprender pelo mundo afora. Então, a gente precisa perceber que essa educação, nesses moldes, nesse engessamento, na educação bancária, ela não contempla mais as necessidades dos sujeitos hoje. Já não contemplava antes. Hoje em dia, não mais. E aí a gente tem esses conteúdos da pedagogia da convivência, da pedagogia da hospitalidade, para ajudar a gente a pensar sobre como nós podemos ser pessoas melhores, primeiro, pessoas melhores, e profissionais melhores, né? Espero que eu tenha respondido, colaborado de alguma forma, Gabi. Perfeito, perfeito. E eu concordo totalmente com o que a Patrícia está falando nesse momento. Eu acho que se a gente quer ter uma visão de esperança nesse momento, é também acreditar na potencialidade que momentos como esse têm de reflexão, de reaprender coisas, de ressignificar o mundo, né? E eu acho que até fica a dica, um dos principais pensadores que deu esse primeiro insight nesse contexto de coronavírus foi o Zizek, o filósofo Zizek, Slavoj Zizek, que já falava disso, do potencial que o coronavírus pode ter também para fazer uma mudança. Então, acho que esse é um grande ponto. Se a gente tem como ver o copo um pouco mais meio cheio do que meio vazio, que caiba aí. Patrícia, a gente tem bastante pergunta aqui, tem bastante comentário. Eu acho que a gente pode separar pelo menos umas 3, mais, pode ser? Você consegue? Consigo. Então, vou separar mais 3 comentários ou perguntas aqui para a Patrícia. E no finalzinho a gente anuncia os ganhadores, que já saiu o sorteio. A gente vai anunciar quem são nossos 3 vencedores de hoje. Agora, o comentário da Ildileia Pureza. Ela comentou bastante, foi uma das que mais participou da nossa live. A gente agradece. E soltando na tela aqui o comentário dela, comentário bem grande até, que está aqui. Estou tendo a oportunidade de estar lendo os artigos que me fizeram e estão fazendo com que eu reflita como o poder hegemônico direciona o nosso conteúdo educacional de maneira fragmentada, tendenciosamente para atender ao perfil que o mercado está querendo e não para ser um ser politizado. Então, acho que vale esse comentário, Patrícia, para a gente falar da influência que o poder hegemônico tem, do que está além da gente, e como que isso influencia nos conteúdos educacionais que são dados. Pode ser? Eu vou tirar aqui o comentário rapidinho, só para não ficar... Porque esse ficou grande. Esse está grande demais. Esse ficou grande. Mas a gente tem, sim, essa questão de saberes hegemônicos, né? De toda a hegemonia que perpassa aí a sociedade, de fazer com que todos nós abracemos algumas concepções específicas, né, alguns direcionamentos que geralmente são de elite, né? E quando a gente conversa sobre os direcionamentos hegemônicos no mercado, a gente está conversando justamente em função disso, de você valorizar excessivamente a economia, o mercado, a lógica de mercado, né? A exploração do trabalhador, a cobrança. Lucas falou dessa cobrança excessiva por produção agora nesse momento. Né? Então, a lógica de mercado é essa, que faz com que esse mercado esteja acima dos sujeitos, acima do bem-estar, acima da felicidade, acima da esperança. Gente, a situação está muito complicada. Muito complicada. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãezinha, né,
que a licença maternidade já vai ter que acabar e ela não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Enfim, o mercado não permite que ela fique mais tempo afastada. Então, são algumas questões que a lógica de mercado nos impõe que nos atinge assim, sobremaneira. Algumas cobranças excessivas de algumas instituições privadas, elas são, de certa forma, um exemplo dessa questão. Porque algumas escolas particulares, elas vão dinamizar todos aqueles conteúdos, já estão dinamizando todos aqueles conteúdos sem levar em consideração bem-estar do professor, bem-estar do aluno, vai cobrar nos mesmos moldes, vai ter prova, vai ter aula todos os dias, numa tentativa de se alinhar àqueles moldes presenciais, né? Sem entender que a gente está num momento diferenciado. E aí, às vezes, você tem aquela discussão, cancela ano letivo, não cancela ano letivo. Só que aí, se você leva o ano letivo no peito e na raça, de certa forma, você está seguindo essa lógica de mercado, né? A lógica em que você precisa produzir, precisa cumprir o ano letivo. Gente, num contexto de pandemia, um monte de gente morrendo, são mais de 1.000 mortes por dia. Você vai levar em consideração um ano letivo completo? Então, a lógica de mercado, como a nossa companheira conversou aí com a gente, ela influencia bastante e precisa ser um movimento assim de toda a sociedade para que a coisa meio que entre nos eixos. Ah, mas Patrícia, será que isso funciona? Funciona sim, porque o Enem ele ia acontecer. Mas teve um movimento social aí com a hashtag Adia Enem, e aí Enem suspenso. Porque uma das grandes dificuldades dessas atividades remotas, utilizando as tecnologias, é o acesso. E quando você não tem acesso, você pode observar com o tempo um aumento das desigualdades sociais e desigualdades educacionais. E aí, imagina, se você leva um Enem para frente, leva o Enem adiante, as classes mais empobrecidas da população, elas não têm um acesso regular a essas atividades remotas. Provavelmente, esses estudantes seriam os maiores prejudicados se o Enem acontecesse. Então, para que a gente rompa com essa lógica, a gente precisa, em cada contexto de atuação, buscar maior participação ali naquele contexto, num movimento possivelmente democrático e tentar minimizar esses impactos que o mercado, sem dúvida, tem sobre as lógicas sociais. Eu acho que eu respondi alguma coisa. Com certeza. Qualquer coisa a gente conversa em off. E como que são as coisas, né, Patrícia? Esse é um tema que era tão relevante antes, né? Eu até lembrei bastante lá do Vitor Henrique Paro, que lá décadas atrás já estava falando da questão da gestão e da administração escolar ligada ao capitalismo, que acabava influenciando nesses conteúdos, nessas nossas práticas. E a gente hoje chega a uma extremação tão grande disso, desse questionamento, que a gente vê que se coloca até as vidas, né, de lado. A vida que deveria ser o bem mais sagrado são colocadas de lado por uma lógica de mercado. Sim. Então, como que vai parar as coisas, né? Como que vai parar o Enem? Você não vê, Lucas, a questão daquela discussão que teve entre CNPJ versus CPF? Exatamente. E até o caso que você falou, eu acho maravilhoso. Aí as pessoas antes estavam perguntando, mas como que para o Enem? Como que adiam o Enem?
E a gente viu que conseguiu, a gente viu que tem como. Conseguiu, tem como. Então, a ordem das coisas não precisa ser dessa maneira. A gente muitas vezes tende a normalizar certas coisas que não são naturais. Sim. Essa é meu pequeno adendo. Eu vou tentar mais duas questões aqui. Eu já peço até desculpa de antemão, galera. Eu prometo para vocês que eu estou lendo tudo, mas nosso tempo já está bem grandinho, apesar de ter um grande público, e não vai dar para responder todas. Eu separei mais duas aqui para a Patrícia fazer um bate-pronto e a gente fazer nossas considerações finais. Pergunta agora do Jorge Henrique. Essa é uma pergunta mais Oi, direta. Jorge. Vamos ao Jorge Henrique aí. Como pode ser divulgado as propostas pedagogia da hospitalidade, por exemplo, a serem implementadas nos espaços não escolares, como ONGs? Como junção da cientificidade e prática educativa dentro desses espaços podem ser divulgadas como capacitação e aperfeiçoamento de todos os agentes envolvidos nesse processo? É uma grande pergunta, muito Muito boa, muito boa. Pelo que eu entendi, ele quer saber como que acontece a divulgação, né? Pedagogia da Exato. convivência e outras pedagogias, e como que a gente pode implementar isso em espaços não escolares. Fazer a teoria se tornar prática, né? Eu acho que é muito Muito pertinente. boa, Manda lá. muito boa. Olha, divulgação da pedagogia da convivência, assim como a outra ferramenta que a gente estudou, pedagogia. Ih, não, pedagogia da hospitalidade, que ele perguntou. Assim como a pedagogia da convivência, a pedagogia social, a gente consegue acessar primeiro naquele site que eu divulguei lá na frente, lá no comecinho, que é o Socializando Pedagogias. Eu não sei se a equipe do Fora da Sala de Aula já conseguiu postar nos Essa equipe comentários. é maravilhosa. Postou. Essa equipe Gente, tá que tudo lá. saudade de vocês, meu Deus, vocês nem imaginam. Mas nesse site Socializando Pedagogias você consegue acessar os estudos de Batista e são muito bacanas, muito esclarecedores, e ali a gente consegue construir uma proposta, um projeto bem interessante para atuar nos espaços escolares. Agora, em relação à formação, que é muito importante, você pode buscar parcerias nas universidades. O próprio Fora da Sala de Aula já fez formação em vários contextos com educadores sociais. O pessoal do Sul, lá do CEPOPS, também faz essas formações, que eu também acompanho. Então, agora, nesse contexto de pandemia, acredito que essas formações elas venham assim de forma remota, né? Usando essas tecnologias. Mas é possível sim, dá para fazer formação nos espaços não escolares, e tem uma galera boa aí que se ocupa dessa atividade no país todo. Tá bom? Adorei sua pergunta, Jorge. Beijo. Maravilha, Paty. E eu acho que a gente tem tanta opção agora, né? Nossas próprias lives estão sendo uma forma de divulgação, né? Sim. E dentro disso, fora da sala de aula, a gente fazendo o nosso merchan básico aqui, a gente já tem cursos livres já todo semestre, né? Todo semestre. Daqui a Nossos pouco cursos online. começa outro. Eu estava sendo tutor nesse último curso de pedagogia da hospitalidade. A gente abriu várias turmas, a gente tinha centenas de alunos do Brasil todo. É verdade. E eu fiquei meses lá conversando, maravilhoso. Nos então, outros cursos, eu e Márcio estávamos na tutoria também, os mais antigos. Olha só. Vai eu tenho duas questões aqui que são curtinhas. Se der para a gente fazer um bate-pronto para encerrar, tem duas rapidinhas aqui. A do Jorge eu fui rápida, não foi? Não precisou nem levantar a plaquinha, porque eu sou a pessoa que as pessoas têm que levantar a plaquinha para mim. Falta 10, falta 5. Nada, tu manda. Aqui tu manda hoje. Eu vou colocar duas rapidinho. A primeira da Luciana Cândido, que perguntou: Oi, Patrícia, como vocês estão trabalhando esses temas com seus alunos em Caxias? Essa é a primeira, e eu vou até colocar outra rapidinho, que eu achei muito boa também. Não que as outras não tenham sido boas, tá, gente? Teve muita gente falando coisa boa, infelizmente nem todo mundo vai entrar. E a outra foi da Valdirene Felisberto, que ela levantou outra coisa que foi: gostaria que a Patrícia falasse sobre a autonomia do educando nesse cenário de EAD. Então, essas são as duas questões. Como que a Patrícia está fazendo com seus alunos lá em Caxias para tratar desses assuntos, desses conteúdos? E a questão da Valdirene, como que a gente fala de autonomia do educando em um cenário de EAD?
Uhum. Vamos lá, para a gente fechar hoje. Essa autonomia do educando, depois eu vou dar um panorama do educando, da educação básica e da educação superior, porque são perfis bem diferentes. Agora, em se tratando da pergunta de Luciana sobre o que a gente fez lá em Caxias, a gente fez muitas coisas, mas eu vou te dar um exemplo de uma das atividades. Na semana passada, na semana retrasada, a gente teve um caso da morte de um rapaz negro nos Estados Unidos por um policial. Isso aconteceu numa semana. Na semana seguinte, essa foi a nossa atividade. Então, juntamos. A minha equipe de trabalho sou eu, professora de português, lá em Caxias eu sou professora de português, a professora de história, a professora Maria Helena, professor de educação física, o professor Darlan, outro professor de português, professor Alexandre, e a professora de inglês, professora Sandra. Então, nos reunimos e pensamos, primeiro, numa imagem em que os alunos iam discutir por que achavam aquelas pessoas bonitas, quais eram os traços que achavam mais bonitos. E ali a gente tinha a imagem de pessoas negras, de pele mais clara, pele mais escura, e a gente foi conduzindo a discussão sobre os traços que as pessoas tinham para que elas fossem consideradas bonitas, né? Então aí vai naquela questão do nariz mais fino, cabelo mais liso e tudo mais alisado, cachos mais largos, né? Aí a gente foi por esse caminho. E depois a gente trouxe um texto em que o aluno deveria ler o texto, conversa sobre a questão de racismo, desigualdade educacional, desigualdade social, e depois a gente trouxe aquela foto antiga que tem os formandos de medicina da Federal da Bahia, em que Federal da Bahia, em que todos os formandos eram brancos. E a gente trouxe também aquela foto dos garis daqui do Rio de Janeiro, uma foto bem antiga também. Eu não sei se era um movimento de greve, eu sei que tinham vários garis, e aí boa parte dos garis negros. A gente trouxe essas duas imagens para que os alunos discutissem sobre essa questão. Por que isso? As imagens para a gente, para trabalhar no Facebook, ficam mais fáceis. E o texto que a gente trouxe foi um texto bem pequenininho. Então, essa foi uma das atividades que a gente trouxe para discutir essa questão que Jari já traz lá na Pedagogia da Convivência. A questão da diversidade, questão do respeito, e aí a gente foi discutindo, além desses dois elementos da pedagogia da convivência, a gente trouxe a pedagogia da hospitalidade, né, que é você ter essa sensibilidade de tratar esse tema, né, a sensibilidade, você ter a escuta, a atenção, e aí a gente discutiu o tema a partir da situação que aconteceu no contexto de Estados Unidos, né? Essa foi uma das atividades, assim que a gente vem fazendo. E a nossa companheira, que infelizmente eu esqueci o nome, mas ela trouxe a questão da autonomia dos estudantes, né? Nessa questão da EAD. Primeiro, é importante destacar que eu também atuo na EAD, e isso que a gente faz nas escolas não é EAD. Isso que a gente faz nas escolas e na educação superior são atividades remotas, aulas remotas, atividades com o auxílio da tecnologia. Por quê? A EAD ela tem um formato específico. A EAD tem um material próprio, já preparado, específico para essa modalidade, tem a plataforma dela, tem os tutores que trabalham ali, né, esclarecendo as dúvidas, entrando nos prazos adequados que precisam entrar. Tudo funciona online e você faz avaliação, prova, teste, tudo que tiver que fazer na plataforma. Essa é a EAD. Isso que a gente está dinamizando é uma outra questão, né? Não é nenhuma modalidade, é uma situação emergencial. Tanto que os professores
por não estarem adaptados a essa questão da modalidade EAD, estão se organizando nesse outro movimento, nessa proposta. Não tem nada fechado. Não tem um material fechado, não tem uma apostila, não tem um livro específico, não tem uma página específica, né? Em que tudo esteja ali disponível para os estudantes. Agora, na EAD tem. Na EAD é tudo amarradinho ali dentro da modalidade, dentro dessa estrutura de ensino. Mas, em relação à autonomia do educando, acredito que a autonomia do estudante de educação superior ela seja um pouquinho maior no que tange ao acesso, né, as ferramentas, né? Talvez o estudante jovem, adulto, tenha mais autonomia para organizar os seus processos formativos, né, que na educação básica já não tem tanta autonomia assim. Às vezes, a gente está falando de uma família que tem 3, 4 estudantes e só tem um celular. E aí ele não tem. Como que essa família vai organizar os seus processos formativos? Né? Fica um pouco comprometida essa questão. Acho que eu respondi o mais rápido que eu pude, Lucas. Nada, maravilhoso. E eu acho muito relevante o que você está falando, só fazendo minhas pontuações nessas duas questões também. A primeira que a gente deu sobre suas experiências em Caxias, eu acho que não só em Caxias, mas em todas as situações de vulnerabilidade social que a gente tem, é uma coisa que eu prego muito, que eu tenho muito na minha pesquisa, na minha divulgação, que é sempre pensar nesse âmbito da educação para a paz, não só pensando em paz, como combater a violência direta que a gente tem, mas as violências estruturais e culturais da nossa sociedade. Então, eu acho que isso é uma tarefa quando você se compromete com uma educação para a paz, que é acabar com violências que a gente normaliza, como desigualdade social, racismo, homofobia, machismo. Sim. Isso é uma tarefa de todo educador, independente de qual disciplina você dá, em que nível educacional você está, em que espaço, se é um espaço escolar ou não escolar. Então, acho que isso é uma verdadeira posição que você tem como educador, é uma ética própria que você tem como educador e sempre vai caber. Eu acho que, independente dos conteúdos, as demandas sempre vão aparecer. O seu aluno Sim. nunca vai deixar de falar da realidade dele. E, Lucas, foi um movimento na nossa equipe de trabalho tão natural, porque a gente já tinha planejado a atividade, já estava pronta. Era um vídeo que o professor de educação física tinha feito, muito bom para dinamizar uma atividade com os alunos. Olha, ele foi o primeiro a chegar e dizer, gente, olha só, surgiu essa questão, a gente precisa falar de racismo e tudo mais, o rapaz foi morto nos Estados Unidos, está tendo toda aquela confusão, a gente precisa falar disso. Vamos transferir a minha atividade para outra semana. Vocês concordam? Perfeito. Pronto. Exatamente. Que as demandas vão aparecendo, né? Se a gente não está de olhos fechados a isso, as coisas vão aparecer. Então, eu sempre pontuo que não é uma escolha esse conteúdo aparecer ou não na nossa aula, na nossa prática educativa, mas é uma escolha como que a gente vai lidar com isso. E dando nomes, como o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, e não Sim. deixando de falar nos próprios casos do Brasil, como o do João Pedro, no Complexo do Salgueiro também, pouco depois disso, e a gente vê que essa realidade não é uma realidade só universal, mas uma realidade local também. Sim. Por fim, no caso do EAD, eu acho que vale muito a distinção que você fez, ficou no ar, mas eu acho que tu pescou na hora, que pensar que a gente não está falando de EAD nesse momento, né? Não. Porque, novamente, por mais que a gente possa ter críticas ao ensino à distância, e eu acho que sim, é um caso a se problematizar de N maneiras, o que a gente está tendo não é EAD. Não é o momento da gente sair atacando o EAD, porque o que a gente está tendo é um ensino de exceção. A gente está tendo ensino remoto, e eu acho que Patrícia já foi maravilhosa nesse tema. Eu só queria dizer que sempre que a gente fala também de paciência, de empatia, de alteridade, que a gente não esqueça também dos educadores. Porque nesse momento Sim. de ensino e de educação remota, a gente tem vários educadores que estão se reinventando a cada dia, estão tentando fazer seu melhor trabalho, estão com uma carga
que beira o desumano muitas vezes e estão aí tentando fazer seu melhor. Então, eu acho que vale a gente estender essa empatia, essa paciência também para os educadores, que em um momento que nunca aconteceu, estão tentando educar, estão tentando se reinventar nas suas práticas. Posso fazer as considerações finais, Paty? Depois eu passo para ti. Posso? Ah, sim, depois você passa para mim que eu tenho 3 avisos para Claro. dar. Eu só queria falar agora o que todo mundo está esperando desde 7 horas da noite, que são os vencedores do nosso sorteio. Então, eu queria passar os nomes aqui. Eu vou olhar um pouco desfocado porque eu estou lendo os nomes, mas os vencedores do sorteio de hoje foram Jorge Rabelo, do Rio de Janeiro, Andréia Cardoso, de Niterói, e Inês Pimenta, de São Gonçalo. Esses são os nossos 3 vencedores de hoje. Vocês fiquem atentos, a nossa equipe vai entrar em contato pelo Messenger com vocês, vão mandar mensagem e logo, logo a gente está enviando. Aqui nas minhas considerações finais, eu queria agradecer pelo grande público que a gente teve hoje. Eu li todos os comentários, uma surra de afetividade que a gente tomou hoje. Muita gente mandando boas mensagens, muita gente fazendo comentários maravilhosos que infelizmente não puderam aparecer aqui. Mas gratidão imensa. Para quem chegou depois, para quem não conseguiu acompanhar a live toda, essas lives, além da nossa página, vão estar disponíveis em poucos dias no nosso canal no YouTube. E lá vocês também podem acompanhar todas as lives que o Fora da Sala de Aula já fez nessa época de pandemia. A gente tem Cine Debate, a gente tem várias apresentações relevantes, vale a pena vocês conferirem lá. E, por último, eu queria aqui destacar também o belíssimo trabalho da nossa equipe. Nossa equipe ficou essa live toda de 1h40 já participando comigo no WhatsApp, mandando as coisas nos comentários, colocaram todos os links que tu pediu, foi falando. Em especial, queria até destacar a nossa querida Débora Ortman, que estava insana nos comentários, colocou todos os links lá, foi maravilhosa quanto a isso. E a nossa querida Ariel, que foi responsável pelo sorteio de hoje, que estava acolhendo todo mundo lá. E então, lembrar que sem nossa equipe por trás, por mais que não estejam aparecendo na tela, não tem live, né? Não. E a gente está aí vendo tudo, galera. A galera gostou pra caramba do que a Patrícia falou, de fazer uma live Arthur Jaciari e Érico. A galera, o fã-clube do Marcinho chegou ainda agora. O fã-clube do Márcio falou que quer uma live com o Márcio logo. Então, a gente tem bastante coisa aí. E é uma forma de dar esperança, é uma forma da gente estar exercitando nosso dever como educador, nossa ética como educador, conversando com nossos pares. Queria me despedir aqui agora, queria dar minhas linhas finais, dando boa noite para todo mundo e agradecendo por essa presença. Obrigado, galera, e a gente se vê mês que vem, tanto na terceira semana com o próximo Cine Debate, o nosso querido Alan, que está sempre fazendo o Cine Debate, como na nossa próxima live, já na última semana do mês que vem. Até, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Gente, só uns avisos assim bem pequenininhos. Lucas, o áudio está saindo? Tá, né? Olha só, eu gostaria de convidar vocês, fazer 3 convites. O meu grupo de pesquisa está organizando para segunda-feira que vem uma live com os professores Diego Ferreira e professora Sônia Regina. Eu estou divulgando nas minhas redes, o nome da live vai ser Tecnologias e Formação de Gestores em Contextos de Pandemia, Acirramento das Desigualdades. Essa live vai ser mediada pela minha professora orientadora, a professora Elisângela Bernardo, lá do POGEF. Para a gente não esquecer, no final do ano, em novembro ou dezembro, acho que é novembro, não é, Lucas? Vai acontecer a nossa jornada de educação não escolar e pedagogia social, que é a nossa GENEPS, acontece todo ano. Caso a gente não consiga estar no presencial, a gente vai fazer nesse movimento online aqui. Convidar vocês também para conhecer nas redes, no Facebook, daqui a pouco eu disponibilizo o acesso, né? Porque eu ainda não vi os comentários, mas depois eu entro lá e vou colocar os links. Muita coisa boa. Aí eu queria convidar vocês também para conhecer o grupo que a gente tem na Castelo, né? O professor Márcio Bernardino e eu, nós somos líderes desse grupo na Castelo,
e é o Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social, que é o CLIPS. Aí vocês podem acessar, a gente tem uma página no Facebook, e aí a gente vai conversando e vai se falando. E para me despedir, queria já mandar um beijo para Márcio Bernardino, porque a gente combinou no início da live, né? Já demos os parabéns, mas eu vou dar de novo. Parabéns de novo, meu amigo. Muita Parabéns, saúde, Marcinho. muita paz. Eu vou continuar te perturbando com a live. Não, tô brincando. Ele merece. É o menino da afetividade, né? Não Ele tem é uma pessoa mais maravilhoso. afetuosa. Ele é maravilhoso. Então, um beijo de feliz aniversário. E gostaria de agradecer a presença de todos vocês em mais uma live do Fora da Sala de Aula. É um grupo muito querido da FFP. Gostaria de deixar um beijo para o Arthur, para essa equipe do Fora da Sala de Aula, que eu estou com saudade de todos vocês, para toda essa galera que pesquisa pedagogia social, educação social nesse Brasilzão. Gostaria de deixar minha gratidão e mais um beijo para minha orientadora do mestrado, que foi a Lúcia Veloso Maurício, e minha orientadora do doutorado, que é a Elisângela Bernardo, que contribui bastante para os meus processos formativos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e vamos tentar caminhar com esperança. Esperança de que vamos ficar bem, que a sociedade será uma sociedade melhor, né, e que a gente vai voltar para as nossas atividades assim que terminar essa pandemia, né? Não nem discuto aqui essa questão de voltar ao normal, porque não dá para voltar ao normal, né, diante de tanta coisa estranha acontecendo, mas a gente vai voltar e um dia a gente vai conseguir se abraçar e estar juntos de novo, tá bom? Um beijo grande, foi ótimo estar aqui com vocês. Beijo a todos, pessoal. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado fora da sala de aula, todo mundo, nosso coordenador Arthur e todos os nossos integrantes. Até a próxima, pessoal. A gente se vê.